Boa noite, irmãos. Nós estamos iniciando a nossa segunda noite da nossa sexta semana de oração, hoje com o tema relacionamento com o mundo. E eu gostaria de chamar o irmão João para iniciar com uma oração para a gente. Bondoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que estamos aqui na Tua casa, estamos aqui buscando a Tua presença em espírito e em verdade. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor amado, abençoe cada irmão que está aqui presente nesta noite, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor amado, para falar conosco, e que nós possamos, ó Deus, consertar a nossa vida à medida que fomos sendo despertados pelo Teu Espírito nas necessidades que precisamos mudar, ó Pai, no nosso modo de viver, no nosso modo de se relacionar com o mundo. Abençoa o pregador desta noite, Senhor amado, abençoa aqueles que ainda não estão aqui, que estão por chegar, que o Senhor os abençoe, ó Pai, e fica conosco, ó Deus, porque nós queremos sentir mais e mais a Tua presença nesta noite. Estamos felizes e alegres com essa semana, Senhor. Abençoe poderosamente o resto dessa semana. Nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios 5. A partir do verso 18. 2 Coríntios 5, a partir do verso 18. Fala assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje na nossa segunda noite, nós estaremos falando sobre relacionamentos transformados, hoje em relação ao mundo. E ontem nós fomos muito abençoados. Nós tivemos uma palavra do pastor Edilson falando sobre o nosso relacionamento com Deus. E nós aprendemos que Deus, Ele não nos abandona. Ainda que nós sejamos pecadores, Deus não vira as costas para a gente. Deus, Ele vai atrás do homem, foi o que nós ouvimos ontem, né? Ele é o Deus conosco, Deus Emanuel. E esse Deus nos deu o ministério da reconciliação, como foi lido aqui agora. Ele nos confiou a sua palavra para que nós sejamos embaixadores em nome de Cristo, para que o mundo possa se reconciliar com Deus. Eu gostaria neste momento que a igreja se levantasse para nós entoarmos o hino 489. A Ruth. Esse hino fala da comunhão de Deus conosco através da oração, né? Quando nós oramos, nós nos colocamos diante do Senhor. Comunhão preciosa. Então, que esse momento agora no louvor, nesse primeiro hino, que a gente possa apresentar as nossas vidas diante do Senhor, que a gente possa colocar, dar ao Senhor o lugar que Ele merece, né, na nossa vida, que Ele tome a direção deste culto. Logo após eu vou pedir para o Samuel fazer uma oração para a gente.
Senhor Deus, obrigado por esta noite, ó Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, obrigado por essa semana de oração que há tantos anos abençoa esta igreja, ó Pai. Eu te peço neste momento que o Senhor possa estar preparando o coração de cada um aqui para a palavra que será ministrada, ó Pai, para ouvir também os testemunhos, ó Pai, e que cada um possa se chegar a Ti com pedidos, ó Pai, com agradecimentos. Obrigado por esta igreja e por essa comunhão, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Por favor, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em João 17. A partir do versículo 13. Graças a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja que tem muitos jovens. Todas as nossas férias a gente passeia e viaja lá para a cidade da minha sogra, e a gente vê como as igrejas estão carentes de jovens, né? Os jovens parece que estão achando tantas coisas fora da igreja e estão dando outras prioridades. E quando a gente vê um culto de uma quarta-feira, né, com tantos jovens na igreja, saber que a nossa igreja tem um ministério de jovens, né, que acompanha, que está sempre junto com eles, isso é muito bom. E essa palavra aqui, ela reforça um pouco do que a gente tem vivido nesses dias, né? Uma oração que Jesus fez em favor dos discípulos e atinge a todos nós, porque a gente vai ver agora, inclusive os nossos jovens, por quem nós vamos estar orando depois. A partir do versículo 13, João 17, a partir do versículo 13, fala assim: mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No mundo que a gente tem visto tantas coisas acontecendo, né? Tantos assédios contra a igreja e principalmente contra os jovens, oferecendo tantas coisas que a gente sabe que é plano de Satanás para tirar as pessoas do caminho do Senhor. Eu gostaria que a gente hoje estivesse especificamente orando pelos nossos jovens, pela nossa liderança de jovens da igreja, para que Deus fortaleça e que a gente consiga ver essa igreja crescendo, né? A próxima geração chegando e dando continuidade à obra do Senhor aqui nessa casa. Vou pedir para a Juliana orar em favor dos nossos jovens. Senhor, muito obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. O Senhor trouxe cada jovem, cada adulto, ó Deus. Trouxe cada pessoa, Senhor, aqui nessa noite para se regozijar, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Para alimentar o nosso espírito, ó Deus, a nossa alma que tem sede de Ti, Senhor. Muitos buscam, ó Deus, prazeres no mundo. Os jovens muitas vezes, ó Deus, caem na mentira de Satanás, ó Deus, olhando para coisas, ó Deus, que afastam cada jovem, ó Deus, do Senhor, ó Deus. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, Senhor. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, tocar nos corações dos nossos jovens. Eu oro também pelos adolescentes, ó Deus, desta igreja, para que eles sejam guardados e tocados por Ti, ó Deus.
reconheçam o Senhor em todo o tempo na vida deles, ó Pai, para que eles sejam dia após dia santificados na Tua palavra, Senhor, para que, ó Deus, possam ver maravilhas, ó Deus, na vida deles, ó Pai. Como a Tua palavra mesmo diz, ó Deus, santificai-vos, porque amanhã, ó Deus, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. E é isso, ó Deus, que a Tua palavra já nos disse nessa noite. Santidade, Senhor, é o segredo de uma vida vitoriosa. E que os jovens, ó Deus, adolescentes, possam reconhecer, ó Deus, que Tu és santo. E que nós devemos, ó Deus, nos santificar dia após dia, para entrar na Tua presença, ó Deus, para estarmos fortes, ó Deus, diante de todas as batalhas, ó Deus. Abençoa a nossa igreja, abençoa esse culto, ó Deus, cada jovem, cada adolescente, ó Deus, livrando-os de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Séries pediu para que eu orasse e já cantasse com vocês 2 cânticos. Convido a equipe, né, que está na escala hoje para poder vir, já é um momento de louvor. Enquanto eles vêm, gostaria de ler mais um texto que fala Efésios capítulo 5, verso 1, depois o verso 19 e o 20. Ele fala assim, Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Depois o 19. De que jeito que a gente imita Deus, né? Falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não só na sua boca, mas no seu coração. Que haja sempre a declaração, né? Esse salmodiar ao Senhor todos os dias. Isso nos leva mais perto do nosso Deus. Nós vamos então cantar 2 cânticos. O primeiro, Tu és soberano. Cante salmodiando ao Senhor de todo o teu coração. Amém?
imaginou? O Deus que criou os céus, a terra, o Deus que fez tudo formoso no seu tempo certo, Ele se importa com você. Existe um outro cântico que fala que maravilhoso é estar na tua presença. Não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor. E na casa do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, com certeza o seu coração será cheio da paz de Deus. Paz que o mundo não pode oferecer. Paz que muitos procuram em tantas coisas, em pessoas, né? E talvez numa profissão, e em tantas coisas, em relacionamentos, né? Mas até o seu relacionamento, ele só vai estar em paz, plena paz, se você estiver na presença desse santo Deus. Amém? Quão famoso és! Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. É verdade, Deus. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Desde o início, Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Oremos, aleluias. Senhor, é maravilhoso, ó Deus, estar em tua presença, Senhor. É maravilhoso, ó Deus, muitas vezes em angústia, Deus, tocar nas tuas vestes, Jesus. Deus, é maravilhoso poder saber que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor quer, ó Deus, que nos reconciliemos com o Senhor, que a igreja se reconcilie com o Senhor, que os irmãos se reconciliem, ó Deus, que andemos em santidade, Senhor, para vermos as tuas maravilhas, para conhecermos, ó Deus, esse maravilhoso Deus que nós cantamos agora, que seja verdade em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença.
Os irmãos podem sentar. Deus abençoe. Ontem nós apresentamos a família do pastor Edilson da Jerusa e a gente esteve orando por eles. É uma família de irmãos muito amados que a igreja tem acompanhado há muito tempo já, são missionários da nossa igreja, né? E hoje nós vamos apresentar mais uma família, a família do pastor Fábio, a Viviane, a esposa, a Rafaela, a Maria Eduarda e a Júlia. Acho que aqui a maior parte dos irmãos conhecem. O pastor Fábio, ele vai completar 2 anos, não vai chegar a dar 2 anos, quase 2 anos, que eles foram para a África do Sul trabalhar com os refugiados na cidade de Cape Town. E agora, no final do ano, em dezembro, eles estão voltando para o Brasil. Eles estão retornando para um novo campo missionário aqui no Brasil, na nossa cidade. E nós, no decorrer desse tempo, a gente aprendeu a amar essa família, né? Uma família muito preciosa que tem nos ensinado o quanto eles são prontos em servir ao Senhor, o quanto eles são prontos em abrir mão de muitas facilidades que talvez a gente não abriria para fazer a obra do Senhor. Eu gostaria de chamar a Kate aqui para estar orando pela família do pastor e por esse novo trabalho que eles vão assumir aqui no Brasil. Pai, é tão bom poder conhecer famílias assim. Elas nos inspiram a olhar mais longe, Pai. Olhar os problemas do mundo de uma outra visão, Senhor Deus. Então, nós somos muito gratos por todo esse tempo que estiveram na África do Sul, representando nossa igreja, levando Tua palavra de amor, carinho e esperança para as pessoas que não têm nada disso, Pai. Então, em primeiro lugar, eu sei que o que mais querem é que este sacrifício vivo que fizeram contigo, Pai, que dê fruto. Então, assim, né, não tem outra coisa melhor do que ver, assim, que o Evangelho está brotando no coração das pessoas, Senhor Deus. Então, embora eles estejam voltando para o Brasil, nós pedimos, Pai, que o Senhor guarde as sementes, que o Senhor regue as sementes do trabalho deles. Que pessoas que foram impactadas pela vida deles chegam a levar o Evangelho em frente de uma forma que eles jamais poderiam fazer. E, Pai, agora nós pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, assim, do retorno deles. Primeiramente, Pai, financeira. Tu sabes que é muito caro viajar. E nosso real está muito desvalorizado, as passagens são em dólar. Tu conheces tudo isso. Então, Pai, toque no coração das pessoas para a gente comer assim em restaurante um pouquinho menos, ir menos no cinema, comer carne moída assim em lugar de bife e chegar a poder separar um valor, Pai, para ajudá-los a chegar de volta aqui entre nós. Pai, eu peço que o Senhor ajude eles a se reorganizar. Eles não são as mesmas pessoas que saíram, Pai. Então, abra nossos corações para recebê-los como estão, do jeito que são agora, Pai, mudados, crescidos, com outras experiências a dividir conosco. Que eles sintam bem em nosso meio, porque vai ser uma confusão emocional e linguística muito grande, Pai, especialmente nas crianças. Cuide de lugar de moradia, cuide de escola para as meninas e oriente o trabalho que o pastor Fábio vai fazer aqui no OM, Pai. Somos tão gratos de ter o privilégio de participar com eles em tudo isso, Pai. Que o Senhor realmente ajude-nos a aproveitar bem desse privilégio. Peço em nome de Jesus. Amém. Eu
gostaria de chamar o irmão Ilo, hoje ele que vai trazer o testemunho dele. Obrigado. Uma boa noite na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero começar lendo com os irmãos 2 versículos em Marcos 1, versos 30 e 31. Marcos 1, 30 e 31. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém, irmãos? Nosso Senhor é maravilhoso, né? E Ele está sempre disposto a nos ajudar. Meus irmãos, há 3 semanas e um dia, eu vim participar do grupo de oração e cheguei aqui bastante debilitado, né? Com hemorragia intestinal, muita dor no intestino. Eu às vezes não conseguia dormir, porque só de encostar a barriga no colchão, eu perdia o sono. Quer dizer, não tinha como dormir, né? A dor estava insuportável. Mas eu vim para cá para participar e dar minha cooperação, né? E ajudar a orar pelos irmãos que estão buscando a presença de Deus, buscando a cura, buscando a alegria que só Ele pode conceder. E eu estava bastante abatido. Cheguei a falar para as irmãs, né, alguns irmãos também que estavam, o João, o Fracaloro, e falei para eles o seguinte: viver aqui com Cristo é muito bom, mas partir com Ele é melhor ainda, né? Tamanho era o meu desânimo, a dificuldade que eu estava tendo para, encarar a vida, né? A gente fica totalmente debilitado emocionalmente, psicologicamente. Aliás, foi isso que deu no diagnóstico, né? E as irmãs então oraram, o irmão João Fracaroli também, e a partir dessa oração eu comecei a sentir um grande alívio, né? A dor foi passando e eu fui me animando, sentindo animado, né? E então eu pude ver Deus agindo naquele momento, no nosso meio, né? E eu dei graças a Deus a partir desse momento por estar me sendo liberto, né, desse mal que estava me perturbando tanto. E aí, 2 dias depois, eu fui fazer o exame, porque já tinha feito a consulta, né? E fui fazer o exame, a colonoscopia. E a colonoscopia deu o SI, que é síndrome de intestino irritado, né? Pensava que fosse diverticulite, não foi. O médico tinha pensado que pudesse ser pólipos, que é tipo umas verruguinhas que dá no intestino. Não era. E sim é o tal do SII. E esse problema está muito ligado a estresse. Porque eu trabalhei mais de 37 anos, sem praticamente tirar férias, né? Se eu tirei foi umas 3 só nesses 37 anos. Então a gente acha que pode fazendo tudo e sem parar, só que o nosso corpo tem limite, né? E a gente não pode exceder esse limite, porque com certeza a gente vai sofrer as consequências, né? E o médico então me passou um medicamento de tarja preta, porque eu já não estava dormindo, né? E quando a pessoa não dorme direito, memória, raciocínio, vai tudo embora. A pessoa fica irritado, né? Fica mal-humorado, né? Minha esposa de vez em quando fala: "Você hoje não está legal, né?" Conversa pouco com os filhos, né? E ele então me passou um medicamento de tarja preta. Só que quando eu fui ver os efeitos colaterais, são terríveis, né? Ainda pode causar dependência. E eu falei: eu não vou tomar isso, não, de jeito nenhum, né?
Eu creio que Deus me curou, né? Recebi a oração aqui e não vou tomar esse medicamento, né? E foram passando, a hemorragia não perturbou mais, né? Eu fui sentindo a melhora a cada dia, porque o estresse, Deus me curou da hemorragia, né? As dores que eu estava sentindo. Mas o estresse é algo, irmãos, que a gente tem, cabe a nós evitar isso. Não excedendo os limites, vivendo com a vida mais dedicada a Deus e sem ansiedade, né? Jesus nos garante que aquele que está seguindo, ele não vai deixar faltar o pão e as vestes, né? Se os passarinhos, né, têm o seu alimento, as flores, né, se vestem tão bonito, né? Para o homem natural, ele tem que ter essa preocupação. Ele depende de estar sempre correndo. Aliás, o mundo depende disso, né? A pessoa tem que estar sempre correndo mais e mais, produzir mais e mais. Mas a palavra diz que Jesus cuida dos seus. Então, a gente não deve viver com ansiedade. A palavra nos ensina. Nós não podemos ter ansiedade. E então foi passando a ansiedade, foi passando, né, tudo aquilo que estava tirando o meu sono. Eu fui me sentindo melhor sem tomar esse medicamento descrito pelos médicos, né? E olha só que interessante. Quando eu cheguei no trabalho, tinha um outro cravador. E cravador que eu já procuro há mais de 5 anos e não consegui encontrar. E vi o outro, na hora eu não entendi, né? Pô, não vai ter serviço para 2. Mas o que aconteceu? Esse cravador ficou com aquilo que estava mais me estressando, mais me prejudicando. No meu pensamento, né, essa não seria a solução. Mas Deus faz tudo perfeito, né? Então hoje eu estou trabalhando tranquilo, né, tendo a certeza que Deus está cuidando de mim, que Deus vai cuidar, nada vai faltar, né, meu irmão? Então o que eu queria deixar para os irmãos aqui hoje é que participem. Na igreja tem um grupo de intercessão que está orando pelos irmãos, que vai receber os irmãos com muito carinho. E vocês podem ter certeza que Jesus Cristo está esperando a gente se levantar e procurá-lo. Aqui tem um grupo especial para isso. Jesus chegou com os discípulos naquela casa. A sogra de Pedro estava enferma e eles intercederam a Jesus Cristo pela sogra do Pedro. Falaram para ele o que ela estava passando. Deus sabe que nós estamos passando, que nós precisamos, mas Ele quer que nós estejamos presentes, que nós estejamos participando desses grupos desses grupos que são muito importantes na igreja, né? É também uma intercessão. Que nós participemos desse grupo. Se nós não estamos precisando, mas tem irmãos que necessitam da nossa intercessão, da nossa oração. Irmãos que estão enfermos, né? É onde a pessoa é atendida individualmente. No culto à noite não tem como estar orando para cada um, mas no grupo de intercessão cada um vai colocar o seu problema, o seu pedido, e o Senhor está pronto a nos atender, né? A operar na nossa vida, a nos abençoar e cuidar de nós com o cuidado e o carinho de Pai. Amém, irmãos? Pastor, o senhor pode orar pelo irmão Hilo? Depois o senhor já... Obrigado, Senhor, pela maneira que o Senhor tem cuidado do teu filho. E ele reconhece isso, Senhor. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Ó Deus, só o Senhor pode fazer grandes coisas em nossa vida. E ainda que estas grandes coisas venham por coisas pequeninas que nós nem enxergamos, mas o Senhor está ali, atuando em nosso favor. Nós te louvamos e te damos muitas graças, ó Deus, ao Senhor que cuida de nós. Muito obrigado, Pai, pela vida do nosso irmão. Conserva-o sempre com um coração grato e fiel ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém, irmãos. Então, o que está acontecendo aí na frente, né, pastor? Não era o pastor Waldenberg que era para estar aí? Ok, irmãos, e de fato era. Mas houve uma pequena confusão, vamos dizer assim, e ele teve um compromisso ontem e hoje
porque o grupo M está lá no Peniel, né, fazendo um trabalho de evangelismo, e ele obviamente precisava estar lá. Então não tem o Waldenberg, mas tem o Carlos Berg, né? Tá bom, é assim mesmo, né? Para a glória do Senhor, Deus sabe de todas as coisas. O nosso propósito hoje aqui com os irmãos, deixa eu caminhar aqui para que a gente possa continuar a falar sobre os relacionamentos transformados, de uma maneira mais específica ainda, sobre o mundo. E aí, irmãos, nós colocamos essa identificação aqui porque esse é o nosso desejo mesmo, é falar do ódio. Nossa, vamos falar do ódio hoje. Ódio a esse mundo. Então você vai abrir a sua Bíblia, lá em 1 João, que é um texto conhecido de todos nós. Capítulo 2, versículos 15 até o versículo 17. E nós vamos pensar um pouquinho, refletirmos sobre esse conteúdo bíblico aqui então de 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Vamos ver juntos, irmãos? Poucos versículos, dá para nós lermos juntos aí. Mesmo assentados como os irmãos estão, libera o seu diafragma aí, para ficar bem bonita, aquela leitura bonita, tá bom? Vamos lá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Que Deus abençoe o nosso coração, então, meus irmãos. Nós temos aqui o último, vamos dizer assim, dos apóstolos que sobreviveu. João, né? Conhecido como o apóstolo amado. E ele já bem de idade avançado, tem um ministério importante, provavelmente na cidade de Éfeso. E no coração de João, que é um coração de pastor, ele tem uma preocupação. A preocupação dele qual é? Com a igreja. Com as igrejas que ele estava supervisionando. E ele escreve para aqueles irmãos, porque sabe que algo está rodeando, né? Ele tem essa preocupação com o futuro da igreja, com a sua caminhada. Ele traz advertências para a igreja nesse ponto da carta. Então, é um cuidado que aqueles irmãos deveriam ter sobre algo que estava rodeando a vida dos irmãos. Eu acho que essa figura aqui vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que nós estamos querendo dizer. Está dando para os irmãos verem ali? Tá? Já pensou você ali naquele mar bem bonito, né? Todo bem equipado com aqueles trajes de mergulhador e tirando uma foto, uma pose para foto, né? Samuel está lá tirando a foto e de repente aparece aquele pequeno animalzinho ali atrás, pequenininho daquele jeito. Mas isso é para ilustrar o cuidado que João está alertando-nos para termos sobre o que ele está falando aqui. E do que ele está falando? Ele está falando de mundo. Se você notou nesse texto, quantas vezes aparece a palavra mundo aí? Rapidamente, você dá uma batida de olho aí, você vai conseguir contar quantas vezes aparece a palavra mundo. Olha aí. Quem achou 6 vezes? Acharam? Ok, exatamente. Então ele está falando sobre esse mundo, mas que mundo é exatamente esse? Não é a criação. Pulou aqui um slide, irmãos. Voltemos. Não, tudo bem, vai para isso, não tem problema. O que ele está falando com o mundo aqui, irmãos, é aquele sistema de valores totalmente antagônico a Deus. As ideias, a filosofia, as crenças que estão ligadas a esse sistema de valores contrário a Deus. E tem aí então alguém que
vai ser o maestro desse sistema de valores. De quem que eu estou falando? Do diabo, de Satanás. Ele está por trás desse sistema. Então aqui João não está falando da criação de Deus, não está falando das pessoas, ele está falando desse sistema de valores. É ele que nós não podemos, em hipótese nenhuma, amar em nossa vida. Não podemos admitir, devemos vigiar contra esse sistema de valores chamado mundo aqui, que é antagônico ao Senhor. Ok? Agora, por que nós não podemos amar esse mundo? Por que é algo tão perigoso para a nossa vida que vai causar-nos algo ruim e nos afastar de Deus? Parece ser tão óbvia a resposta, mas nós devemos caminhar aqui um pouco, irmãos, porque há bem aqui uma placa grande de cuidado diante de nós. O texto bíblico está falando isso. E aí, algumas respostas nós temos para essa pergunta que João vai fazer para nós aí, que é uma arma usada por Satanás para nos afastar de Deus. Qual é a primeira resposta que nós temos para com isso? A primeira resposta é que as pessoas, irmãos, que procuram viver esses valores que são contrários a Deus, aí você pensa assim, não, mas crente não faz isso. Se não fizesse, João não precisava escrever isso, né? E dar aqui o imperativo, que é uma ordem: não ameis esse mundo, esse sistema de valores. Porque se você se entrega a esse sentimento, a esse desejo, a esse prazer, não é? A esse flerte, por que não dizer assim, a esse mundo, você está demonstrando que o amor de Deus não faz parte da sua vida. Deixa eu explicar uma coisa aqui interessante na carta de João. João é assim, irmãos, ó, ele é um apóstolo amoroso, mas ele dá uns tapas com luva de pelica, viu? É bem assim mesmo. Ele está colocando preto no branco. Eu afirmo que eu amo a Jesus, então eu preciso demonstrar isso. Isso precisa ficar claro na minha vida, né? E eu então declaro que fui transformado, o meu relacionamento com Deus, como nós aprendemos ontem aqui, como intimidade, o caminho, o experimento do Senhor. Então, a minha atenção para com o Senhor tem que ser total. E ao contrário disso, eu não posso amar esse sistema de valores que estão por aí. E mais, esse sistema de valores também é bem atraente, não é? É bem atraente. Os irmãos sabem, especialmente as mamães aí, quando os nossos filhos são bem pequenininhos, que a gente coloca eles no berço, né? Normalmente, para distrair nossos filhos, a gente coloca ali uns brinquedinhos assim, né? Eu me lembro que o meu filho, quando era pequeno, nós compramos nem tem mais isso, né? Era um morcego, uma coisa assim, que ficava pendurado e balançando assim, né? E aquilo chamava a atenção dele e tudo mais, né? Vocês fizeram isso também, vocês estão rindo, mas eu sei que fizeram também. Mas, irmãos, o mundo está assim. Ele está colocando diante de nós várias borboletas, ou morcegos, ou passarinhos, ou sei lá o que for, para chamar a sua atenção e para te atrair para ele. E mais, por trás disso tudo vem algo prazeroso. Só que é como aquele tubarão, não é? Está ali na espreita e te afastando de Deus cada vez mais. Então qual é a palavra de João? Cuidado! Cuidado! Se você identifica isso na sua vida, você precisa fazer uma autoanálise para ver se o amor de Deus faz parte da sua vida, está presente no seu coração. Então, esse amor é assim. Ele não está falando simplesmente não goste deste mundo. Ele está falando não ame este mundo. Porque aquela pessoa que ama, ela se dedica, não é? Ela busca saber mais. A sua atenção está voltada para aquilo. Ela quer estar perto. Então, isso já dá para nós algumas coisas, itens para que nós possamos avaliar
o nosso amor para com esse mundo, para com esse sistema de valores, então. Não é? Então isso é tão importante porque Jesus, ele fala do cuidado que nós temos que ter com o nosso coração e o que está lá dentro. Não é? E tem um versículo, irmãos, deixa eu pular esse slide aqui, que está lá em Mateus capítulo 12, os irmãos podem ler comigo aí, está no slide, vamos lá? Raça, como podeis? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau... Isso. Então, você vê aqui que Jesus está indo no ponto, não é? Tratando com as pessoas da sua época, os religiosos, os chama de raça de víboras, porque como eles poderiam tirar coisas boas sendo maus dentro do coração deles? Não é? Eles não eram assim, eles eram maus por dentro. Tanto é que Jesus diz que aqueles homens eram como sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? A gente olha a expressão assim na Bíblia e passa por cima, né? É porque eles tinham sepulcros naquela ocasião, e para que as pessoas não relassem, porque se relasse ali, eles estavam contaminados por causa do cadáver, então eles passavam cal. E aquilo então era notório, as pessoas se desviavam. Mas o que Jesus está mostrando é que na vida daqueles homens da época dele, líderes religiosos, é que por fora eles estavam todos bonitos, mas por dentro estavam a coisa bem feia, né? E aí o ditado antigo cabe: por dentro, por fora, bela viola; por dentro, são os mais antigos que conhecem esse ditado, né? Mas é verdade, irmãos. Por fora, bela viola; por dentro, pão bolorento. Então nós temos que vigiar e olhar para dentro de nós. Se o amor de Deus enche a sua vida, então, irmãos, você vai falar o amor de Deus, não vai? Vai. Você vai viver o amor de Deus. A sua boca vai expressar o que o seu coração está cheio. Né? Então você pode observar, se de repente você tem aí falado algumas coisas voltadas a esse sistema de valores, avalie se o amor de Deus está dentro. Trocando em miúdos, nós precisamos avaliar se nós estamos ou somos verdadeiros crentes em Jesus Cristo. É o que João está falando. Aqueles que afirmam isso devem realmente reconhecer se são verdadeiros a partir desse amor, dessa dedicação que você traz ao Senhor na sua vida, tá? Então, se o que enche o seu coração são os valores dessa época, então você vai falar e viver os valores dessa época também, né? Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e ao outro desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É o que Jesus disse lá em Mateus, com clareza para nós, né? O que tem enchido o seu coração? O seu coração está cheio do quê? O que enche os teus olhos? O que deixa os seus olhinhos brilhando? Será que são as coisas do Senhor? Será que você tem servido a Deus vivendo os valores que estão sendo ditados pelo mundo? Porque esse sistema que tem diante de nós aí são um sistema de valores. E eles são contrários ao Senhor. Né? Nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos notar isso. Repare nisso, nesse slide.
Se você não sabe para onde vai, essa é a ideia do mundo. Então, todos os ventos são favoráveis. O mundo diz assim para nós, não diz? Mas, se você sabe para onde quer ir, então nem todos os ventos são favoráveis. Esse é o coração de um crente. Ele sabe que nem tudo convém. Ele sabe que nem tudo vai ser bom. Ele tem um coração voltado para Deus. Aquele que não tem, todos os ventos vão levá-lo. Né? Aliás, a Bíblia vai falar que a pessoa que é influenciada dessa maneira, então ela é alguém totalmente influenciável, é como se fosse uma porteira aberta. Tudo entra e leva essa vida para onde quiser. Né? Assim não pode ser o coração do servo de Deus, o coração daquela pessoa que ama o Senhor. Que tipo de fé, irmãos, nós estamos vivendo? Qual o tipo de fé prática na nossa vida? Será que a fé que nós estamos vivendo, ela tem feito diferença? Uma fé que declara que o Senhor da minha vida é também o valor supremo da minha vida? Uma fé verdadeira, uma fé que traz para a minha vida os valores de Deus. Então, para respondermos essa primeira pergunta, essa pergunta feita aí pelo texto bíblico, por que nós não devemos amar esse mundo? Ou qual o perigo de estarmos amando esse mundo? Ele vai mostrar exatamente isso, que o nosso coração precisa ser do Senhor. Se não for, então vai ser evidente também isso na nossa vida. Mas tem uma outra pergunta, ou melhor, resposta dizendo, versículo 16, ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, seguir esse mundo, irmãos, é uma arma destruidora da nossa fé. E João quer deixar isso bem claro. Por isso eu e você não podemos amar esse mundo e nos dedicar a ele. De novo, mundo que João está falando aqui é o que mesmo? Sistema de valores contrário a Deus. Tá? Porque ele vai destruir a nossa fé. Se você e eu nos entregarmos de alguma maneira, começarmos a flertar com esse mundo, a nossa fé cada vez mais vai sendo minada, interrompida e apagada em nossa vida. Então nós precisamos vigiar e cuidar disso. Não é? Isso é muito sério, porque João vai passar a descrever esse mundo que nós não devemos amar. E ele usa algumas expressões aqui para falar desse mundo. Ele fala aqui, primeiramente, irmãos, dos anseios. Esse slide não está ajudando eu hoje. Ok, vamos voltar aqui. A tecnologia nem sempre nos ajuda, né? Mas o texto bíblico está aí na sua frente, você vai poder acompanhar comigo. Ele diz que o mundo, primeiramente, ele descreve como a concupiscência da carne. O que é isso exatamente, irmãos? Literalmente, ele está falando de desejos da nossa carne. Carne aqui é aquela predisposição nossa, da nossa natureza caída e pecaminosa, os desejos malignos que nos puxam também aí para longe de Deus. Não é? Nós recebemos a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento, em Êxodo, quando a palavra de Deus diz assim: não cobiçarás. É algo desse teor. Não é? Essa concupiscência, esse desejo desenfreado para a nossa carne. Isso é mundo, isso são os valores desse mundo. Vai usar, o mundo é a vitrine para despertar esse tipo de desejo em nossa vida. Entendeu? E tudo está sendo feito, e como eu falei, orquestrado pelo inimigo das nossas almas, para que desperte em nossa vida esse tipo de desejo. Então vai te afastando de Deus de diversas maneiras. O apóstolo Paulo, ele faz um relato disso, bem semelhante, quando ele fala da nossa natureza pecaminosa, lá em Gálatas 5. Os irmãos conhecem
as obras da carne? Não é? Quantas coisas ele está falando ali? Iras, discórdias, dissensões, facções, glutonarias, bebedices e por aí vai. Não é? Tantas coisas que são obras da carne, da nossa carne caída, que nos afastam do Senhor. Então, irmãos, essa concupiscência da nossa carne é aquilo que vai crescendo de dentro para fora, vai nascendo no nosso coração, vai sendo despertado a partir da nossa carne. Depois ele usa uma outra expressão, concupiscência dos olhos, agora é o de fora para dentro. E aí então, os olhos, irmãos, é a porta de entrada para atingir o nosso coração. Eu apresentei um slide agorinha atrás aí que tinha um coração dentro de uma jaula, né? Os irmãos repararam? Não sei se os irmãos se lembram. Muitas vezes é assim que fica o nosso coração, aprisionado por esse sistema, por esse mundo. Porque onde você vai, você tem que guardar os seus olhos. Nós temos que guardar os nossos olhos. Quando você liga a televisão, você tem que guardar os seus olhos. Quando você entra na internet, você tem que guardar os seus olhos. Quando você está andando por aí, você tem que guardar os seus olhos. Não é? Como isso é sério, irmãos, para a nossa vida. Não é? Como isso é importante. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura. Na onde que ele pecou com ela? Onde? No coração já pecou. No coração ele já adulterou com ela. Percebe? Mas o que está atraindo esse homem? Os seus olhos. Não é? E por que você acha que no sistema de valores que nós temos nesse mundo explora tanto a questão da vestimenta? É exatamente para atiçar isso. Você já deve ter ouvido várias vezes que o homem é bem despertado pelo que vê, não é? Sabia disso? Sabem? As irmãs sabem disso? Sabem? Guarde isso, isso é importante. Porque os valores desse mundo, no que diz respeito à moda, são feitos e dedicados para despertar esse tipo de coisa que está aqui, a concupiscência. A concupiscência. Despertar a sensualidade. Não é? E isso é algo do mundo e pecaminoso. Por isso Paulo diz que nessa matéria ninguém defraude ao seu irmão. Não desperte um desejo no seu irmão que você não pode supri-lo. Porque você não é esposa daquela pessoa, aquele homem. Né? E nem o marido. Mas não é só isso que a concupiscência dos olhos se dá, irmãos. Se dá também para as coisas materiais. Né? Onde nós somos também sempre despertados a ter um monte de coisa, mesmo que nós não precisemos delas. Não é assim? As propagandas são feitas pensando nisso, para despertar a concupiscência dos olhos. Só que isso está destruindo a nossa fé, o nosso compromisso com o Senhor, a nossa vida com o Senhor. A concupiscência dos olhos. Depois ele diz aqui uma outra expressão que é a soberba da vida. A soberba da vida. Interessante porque essa palavra que ele está usando aí para soberba da vida, irmãos, ela era usada para falar de alguém fanfarrão. Sabe o que é um fanfarrão? Não é quem toca em fanfarra, não, viu? Mas o fanfarrão é alguém jactancioso, orgulhoso, que gosta de chamar a atenção e os holofotes para si. É essa palavra que ele está usando aqui, de soberba da vida. Desta vida aqui, que tem esse desejo de ostentar, né? Tudo que tem, se jactanciar. Né? Aquela pessoa que ela usa fraude para poder chamar a aquele que procura impressionar os outros
todas as pessoas com aquilo que ele tem, aquilo que ele é, só que não tem importância alguma. Não é? Então, esse sistema de valores também estimula em você e em mim esse tipo de coisa. Chamar a atenção, ser o centro da atenção. Não sejamos fanfarrões, irmãos, porque isso aqui é do mundo, é contrário à nossa fé. A Bíblia nos ensina a sermos servos, a servir, a sermos humildes, a procurarmos viver essa humildade e a simplicidade também, não é? Esse é um grande desafio realmente por todos nós. Então, por trás desse sistema de valores, há na verdade um repúdio a Deus, né? Porque o amor, nesse sistema de valores que nós estamos falando, vira pornografia. Não é? É assim que acontece. Os desejos são intensamente incentivados sem qualquer limite. Nesse sistema de valores, namorar é experimentar tudo que você deseje. Esse é o mais importante. Se você deseja, então experimente. Isso é o que importa. É assim que esse sistema de valores diz. Nesse sistema de valores, irmãos, casamento pode ser talvez para sempre. Talvez. Mas não é, ou não são, os valores de Deus. São antagônicos, totalmente diferentes. E nós não podemos amar e nos entregar a esse tipo de valores que ele está falando aqui, não é? Você já ouviu uma frase bem conhecida por aí, nesse sistema de valores? Todos fazem. Por que é que eu não posso fazer? Você já ouviu isso aí? Você já falou isso alguma vez? Já pensou assim? Mas... Ou então outra frase, ou outra palavra. Não tem nada demais. É um perigo isso, não é? É um perigo. Porque o inimigo muitas vezes tem usado esse tipo de expressão para nos levar para longe de Deus. Não tem nada demais pensar ou fazer isso ou aquilo. Não tem nada, todo mundo faz isso, todo mundo vê, eu posso também. Não é assim. Não é assim que funciona na vida do homem de Deus. Né? A Bíblia vai mostrar para nós, irmãos, que existem dois caminhos diferentes. Um deles é bem largo, não é? Bem largo. Nesse caminho largo, as pessoas gostam dele, porque não precisa você se desvencilhar de nenhum peso, de nenhum costume, nenhuma mania, de nenhum pecado. Ele aceita tudo. Mas a Bíblia fala que há um outro caminho que é bem apertado. Bem apertado. E para passar por ele é como se você fosse passar numa catraca de ônibus, cheio de mala, bolsa atrás, na frente e tal. O que você tem que fazer? Vou tentar passar. Você não vai conseguir. Então você tem que remover todo o peso e passar livre. Esse peso fica para lá. Não é? Que lugar você está? Que caminho, que porta que você entrou? Por que porta você está olhando e desejando estar e entrar por ela? A Bíblia diz que são poucos os que acertam com o caminho estreito. Porém, por outro lado, o caminho largo, irmãos, são muitos os que querem e desejam esse caminho. Isso não é fato, não é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Então, irmãos, qual a primeira resposta à pergunta? Por que é tão perigoso esse sistema de valores e nós não devemos amá-lo? Por quê? Porque se amarmos esse sistema de valores, estamos demonstrando que o amor de Deus não está aqui. Não está. Segunda resposta, não podemos amá-lo, porque ele é um destruidor da nossa fé. É um aniquilador da nossa vida de fé. E para finalizar aqui, a última resposta no versículo 17. Vamos ler juntos esse versículo aí na sua Bíblia, abra aí o texto. Deve estar com sua Bíblia aberta, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus,
permanece eternamente. Então ele está falando aqui, irmãos, que nós não podemos, não devemos amar esse sistema de valores. E ele é tão perigoso para nós, e Satanás o usa para nos enredar. E ele mostra que esse sistema de valores, esse mundo, ele está com os dias contados. Ele passa, ele não permanece. Ele não tem nada de bom e permanente para a nossa vida. Muito pelo contrário. Não é? Então, ele oferece uma ideia prazerosa para você e para mim, porém, logo acaba. Ele não tem o que Deus tem para nos dar. E aqui, irmãos, nesse versículo, eu quero que os irmãos reparem comigo a diferença, o contraste de valores e sistema de valores. Ele diz aqui: porém, o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que Deus tem para nós, os seus valores, não acabam. O texto está dizendo que eles permanecem para sempre, eternamente. Vale a pena vivermos o que Deus tem dado para nós, porque são bênçãos para já, mas também para a eternidade afora, que é bem diferente desse sistema de valores. Mas às vezes ficamos meio atordoados e esquecemos disso, e vamos atrás desse outro sistema de valores contrário ao Senhor, e vamos então perdendo com isso, e deixando de valorizar aquilo que Deus tem dado para nós. Você deve se lembrar, eu já estou terminando aqui, de Romanos capítulo 12, né? É um texto bem conhecido nosso, que Paulo diz lá, irmãos, que Deus tem uma vontade para você, e ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. São os valores de Deus. Para experimentá-los, eu preciso ter a minha mente renovada. De quê? Dos valores desse mundo. Por isso ele fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis? Senão eu não experimento, eu não entendo. Talvez hoje nossa oração poderia ser a seguinte: Senhor, o Senhor que me conhece, me sonda, vê se eu estou aqui no meu coração flertando com esses valores, ou conformados com ele. Se eu estou entregando os meus olhos para aquilo que o Senhor não deseja, que o Senhor, que está me afastando do Senhor, que está prejudicando a minha fé com o Senhor, a minha intimidade com o Senhor, como nós ouvimos ontem. Não é? E ó Deus, renova essa minha mente, restaura, cura-me, aviva-me a tua obra no meu coração, para que eu possa ser uma nova criatura. Nós não podemos perder, irmãos, o sentido do eterno. Amém? Porque aonde é que você vai morar mesmo eternamente? Tem certeza? Hoje eu estou morando na rua Elisabetta Galbatz Road. Olha que nome esquisito, mas é isso aí, irmãos. 213 Vista Verde, mas não é ali o meu lar eterno. Não é. Nós esquecemos que somos o que aqui nessa terra? Peregrinos. E os adolescentes aí? Forasteiros. Não é? Esquecemos disso. E achamos que vamos ficar aqui para sempre. E outra, até queremos ficar aqui para sempre, porque está tão legal ficar aqui. Não está legal, irmãos. Se você está pensando que está legal, então não está legal. Não está legal. Mas Deus quer deixar a nossa vida bem legal. Quando nós estamos então entendendo que os seus valores são melhores. E é uma ordem. Deus não está falando, dê uma chance para mim. Não. Ele está falando, não ame isso que me afasta de você. E ame a mim. Desfrute
do meu relacionamento com você. Você se lembra de onde que você ouviu aqui? Deus quer relacionar-se com você. Isso vem primeiro do que ainda servi-lo. O deleite que nós devemos ter no Senhor. E eu quero encerrar aqui, irmãos. Deixa eu pular alguns slides aqui. Aqui. Vamos ler juntos? Só para concluirmos. Não é o barco na água, mas a água no barco que faz o navio afundar. Do mesmo modo, não é o cristão no mundo, mas o mundo no cristão que constitui o perigo. Você está entendendo isso? Se o mundo está na sua vida, então você está em perigo. Tem muita água nesse barco. Nós precisamos reconhecer e pedir: Senhor, entra aqui no barco. Porque quando o mundo vai entrando, parece que o Senhor vai ficando cada vez mais ausente, não é? Mas Ele quer tirar essa água. Vamos orar? Feche os seus olhos. Você sente que a sua vida está assim? Você percebe que você tem se entregado a esses valores que são passageiros, que destroem a sua fé, que realmente são antagônicos ao amor de Deus? Caso você perceba isso na sua vida, eu quero convidar você a ir em oração, mesmo aí onde você está. Levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar por você agora. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Mais alguém? Você percebe na sua vida? Amém. Há mais alguém? Glória a Deus. Mais alguém? Você olha para a sua vida e você vê que os valores na sua vida não estão sendo mais os de Deus. Isso está afastando você. Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Pode abaixar. Mais alguém? Pode abaixar, pode abaixar. Mais alguém? Vamos orar. Deus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor deseja para nós que desfrutemos da intimidade do Senhor. Nós temos sido tão negligentes, Senhor, nos contentando, Senhor, com um pequeno abraço diante de Ti, com momentos tão curtos na Tua presença. Ó Deus, temos desejado muitas vezes, Senhor, fazer tantas coisas, e o que vem antes, o deleite, o desfrutar da presença do Senhor, tem ficado de lado em nossa vida. Eu oro pelos meus irmãos, por nós, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser restaurados pelo Senhor, para que as nossas mentes sejam renovadas e nós não fiquemos conformados com este século, porque o Senhor conhece a vida de cada irmão aqui individualmente, e eu peço que o Senhor, ó Pai, venha tratar no nosso coração, e nós possamos reconhecer o que é mundo em nossa vida e rejeitar isso, Senhor, que tem nos afastado de Ti. Que nós possamos, ó Pai, seguir em frente com um relacionamento transformado e restaurado com o Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. E possamos, ó Pai, entender que o Senhor não quer que nós amemos este século, esse mundo e estes valores. Fala conosco, continua a falar conosco, restaura a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Séries. Obrigada, pastor. Gostaria de chamar a Geni. Uma lembrancinha para o senhor. Geni, tu ora pelo nosso pastor? Senhor, meu Deus, na sua presença, Pai, quero estar orando, Senhor, pelo pastor que nesta noite nos ensina, Senhor, a não caminhar contra a mão de Deus, Senhor.
mas que nós possamos, Senhor, ter aprendido com Ele, com a palavra, Senhor, que nós precisamos, Senhor, a cada dia crescer no Senhor. Obrigado, Deus, por essas palavras. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, ontem, hoje e no resto da semana, Senhor. Muito obrigada, que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei lembrando ali, irmãos, dá licença, que é aproximadamente um pouco mais de um ano atrás, eu estive aqui falando sobre intimidade com Deus. Os irmãos se lembram? Os irmãos se lembram? Então eu fico muito feliz, eu agradeço por a circunstância agora é outra, né? Mas eu fico feliz por ganhar mais essa lembrança aqui, né? Glória a Deus por isso. Eu agradeço muito aí aos irmãos, então, e a atenção de vocês, tá bom? Continuo gostando de carne moída, tá bom? E também, aliás, gostei da oração da irmã. Olha, gostei. Aliás, é um exemplo para mim, viu, irmã? Isso é uma maravilha. Glória a Deus. Amém? Sério. Nós temos agora alguns pedidos que eu vou passar aqui para os irmãos. A gente vai estar orando para depois poder encerrar o nosso culto. A Rita pede pela família da sua vizinha, a Ana Carolina, e pelo sobrinho Douglas. A Geni pede pelo retorno da sua família para a igreja e por seus filhos. Ai, perdão, é que não entendi a letra. Leni, pelos seus filhos Emily e Leonardo. A Kate pede pela igreja, por uma igreja para sua filha. A filha da Kate está morando em Chicago agora. Para discernimento ao filho Pedro, sabedoria para o Diogo, seu afilhado. Arlete pela saúde do Silvio. A Wanda pela saúde do senhor Jefferson, que não está muito bem de saúde. Também a Kate agradece pela melhora da dona Regina, mãe da Jacira, que a gente tem orado por ela. A Vânia pede pelo retorno do seu irmão Saulo para a igreja. O irmão Marcos Rosseto pela causa do seu genro Fabrício na justiça. A Maria pede pela conversão da Pâmela e os estudos do Guilherme. A Ivani pela saúde. Wanderson pelo seu trabalho. A Célia pede pela saúde do Dimas. Geni pela saúde da sua amiga Sônia. A Beth pelos profissionais aqui da igreja, que são os autônomos, o Samuel, o Marcelo, o Júnior e a Sônia. A Sônia pede pela sua netinha Giovana. A Josi, mãe do Arthur, pede pelo Arthur que está na escola, pela adaptação dele e sabedoria para a educação dos filhos. A Márcia pela saúde da Samara. A Geni pede a Yumi pede pela viagem do Cade, que está viajando amanhã para os Estados Unidos, e pelos estudos do seu outro filho, Tiago. A Beth agradece pelo trabalho do Adriano. A Geni agradece pelo trabalho do Juscelino e do Soumar. O Benê e a Thaís pelas bênçãos que a família tem recebido e pelo seu retorno para a igreja. E a Célia também pede pela saúde do Diogo e agradece pela gravidez da Vanessa, que esteve aqui com a gente ontem orando. Para encerrar, vou pedir para a Fernanda fazer uma oração por esses pedidos e depois o pastor dá a bênção. Amém? E amanhã, nesse mesmo horário, às 19h30, nós vamos ter a Gigi, que vai falar sobre relacionamento com a igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nós queremos reconhecer o Senhor na nossa vida. Queremos, Senhor, te agradecer muito pela tua presença conosco, Senhor. Te agradecer pelos teus ensinamentos, pelo teu desejo, Senhor, de estar conosco, se relacionando conosco, Senhor.
pela tua palavra, meu Deus, que nos dá toda a orientação de que precisamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada um aqui, Senhor, a estar firme contigo para vencer este mundo, Senhor amado, para podermos também mostrar a quem nos rodeia, Senhor, que o que tem preparado para aqueles que amam o Senhor é eterno, meu Deus, que a gente possa viver isso, viver esse desejo de eternidade contigo e também poder mostrar isso para as pessoas, para o mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que possamos estar bem firmes na tua mão, Senhor, segurando na tua mão para conseguirmos isso, Senhor. Nesta hora, Senhor, que o teu povo se reúne aqui, Senhor, e apresenta diante do Senhor cada uma dessas petições que foram lidas, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome do teu Filho, aquele que é o nosso Senhor, que se entregou lá na cruz, que nos reconciliou contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos esses pedidos, Senhor, esses agradecimentos diante da tua presença, te pedindo, Senhor, pela tua bondade, para que o Senhor conforte o nosso coração, para que o Senhor nos fortaleça na esperança e sabendo que o Senhor está ouvindo a cada uma das nossas petições, Senhor. Obrigada, meu Deus. Nós entregamos este dia diante da tua presença e o restante dessa semana, Pai. Nos leve em segurança para as nossas casas, Senhor. Abençoa, meu Deus, com a saúde, aqueles que estão enfermos, Senhor, precisando, Pai, da cura, Senhor, do alívio, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai amado, o poder do Espírito Santo, consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco, irmãos, seja em nossas casas, seja sobre todo o povo de Deus, hoje até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão aí. Vamos tomar um cafezinho ali fora para depois irmos embora.